Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel, que eu falo sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal, porque é o único programa no país, esse é o único modelo de programa no país que leva essas informações precisas para vocês. Informações para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. É aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel, semanalmente aqui na sua telinha. Não é isso, Rogério Schua? É o formato de programa diferenciado que você assiste, estuda, compartilha, pode dividir com a sua empresa, sua equipe e, com certeza, eu costumo dizer que é atemporal. Está sempre atualizado. Rogério, lembra? Esse programa nosso, nesse modelo, tem 5 anos. Foi desde 2021. São 5 anos já, né? Nós estamos em 2026. Nós queríamos fazer algo assim e fomos debatendo muito dentro do programa. Nós tínhamos um outro modelo do programa, falamos também sempre do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, mas não era nesse formato. Esse formato nós montamos tem 5 anos, porque a gente queria levar algo a mais para vocês. Aquele chamado blá blá blá, a gente não quer mais. Não funciona. O programa, como o Rogério diz, ele é um programa temporal, é um programa que realmente vai lhe educar empresarialmente, vai lhe educar a sua vida pessoal, como você andar na sua vida pessoal com sucesso, onde você vai buscar paz e sucesso, que é muito importante. Eu falo sempre que o caminho da felicidade e do sucesso nós já sabemos, é só implementar. E o programa Foco Sucesso leva vocês mais rápido para isso. Não, Rogério Schua? Exatamente. Nós gravamos o último programa, ele foi sensacional. Programa altamente de um nível muito bom, respostas e perguntas assim. Programa anterior, não foi o que você falou? Exatamente. Uma aula. Uma aula mesmo que vale a pena você assistir e aprender, porque nós estamos começando o ano praticamente, porque o pessoal diz que o ano começa depois do carnaval, aquela coisa toda, para todo mundo viajando. E é muito bom você ver, para você ver como é que está a sua empresa, como é que está a sua vida, como é que está o seu CNPJ, como é que está o seu CPF. Então, é uma aula que eu garanto que você vai aprender muito. E aqui não tem blá blá blá, não, é com profundidade. Profundidade, as perguntas e as respostas é com profundidade, porque senão é muito blá blá blá. Baixa os blá blá blás das redes sociais que a gente já vê, né? É exatamente isso. Você entra nos stories aí, naqueles vídeos, é o pessoal ensinando tudo que pode. Tem hora que ele fala que isso aqui é bom, aí você vai olhar um outro fazendo o mesmo vídeo, isso aqui é ruim. Quer dizer, o que é bom e ruim? Estão buscando o quê? Audiência. Nós não estamos preocupados aqui com a audiência. Nós estamos preocupados com a nossa entrega. A nossa entrega tem que ser melhor do que a nossa proposta. Isso. Eu sempre penso nisso. Eu estou trabalhando, eu estou viajando, quando eu pego qualquer situação que eu tenho que resolver, o que eu tenho que fazer. Não importa, é a entrega. Quando você fecha a porta e diz assim, pô, entreguei bem. Então é por isso que nós temos esse programa aqui, nesse formato, há 5 anos, para entregar para vocês. Não é isso, Rogério Show? E vamos acabar com esse blá 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 aqui, Rogério, e vamos direto para o programa, né? Qual é o tema de hoje, Rogério? Como manter os controles financeiros nas empresas. Como manter os controles financeiros nas empresas. Nós já falamos muito aqui de indicadores, ok? Mas está sempre dando uma pincelada a mais, porque não dá tempo em um programa só falarmos. Então nós temos que ter vários programas realmente, que é o que acontece. 5 anos de programa, sem repetir um programa. Nós não repetimos um programa. Quando repete no final do ano, são aqueles 15 dias ali que nós estamos de recesso. São 5 anos sem repetir um programa, ok? Muita informação mesmo. Então vamos lá. Como manter os controles financeiros nas empresas? Pimentel, a empresa possui controle detalhado de contas a pagar e contas a receber? Falamos sempre que o programa serve para pessoa física e para pessoa jurídica, né? Isso. Porque, pessoa física, contas a receber, o contra-cheque dela, ela tem uma CLT, ela recebe no final do mês, ali é o contas a receber. O contas a pagar, água, luz, condomínio, internet, escola de filho, alimentação,
ok? Combustível de carro, aluguel, se estiver pagando aluguel, IPTU. Isso é um contas a pagar da pessoa física. Você precisa estar atento a isso o tempo todo. Os streams que todo mundo tem hoje. Na pessoa jurídica, tudo que você compra, quando você compra, essa caneta é a caneta mais famosa do Brasil, que a gente só dá exemplo dela. Quando você compra 100 canetas dessa, olha como é que acontece. Eu tiro do fornecedor, que é o Rogério, trago para o meu estoque e lanço no contas a pagar. Daqui a 30 dias eu preciso pagar R$ 1.500 das canetas que eu comprei com o Rogério. Então, você precisa ter o contas a pagar. Agora vamos lá. Tirei do estoque e vendi. Ok? Eu gero contas a receber para o cliente. Eu emito um boleto para o cliente ou ele pagou no cartão de crédito. Algum tipo de recebível. Ok? Eu vou ter. Então, você precisa ter o contas a pagar e o contas a receber bem arrumado. Porque esse é um dos pilares da gestão financeira. Ter um controle claro de prazos, valores e vencimentos. Evita atrasos, multas e desorganização no caixa. A gente está numa empresa fazendo a consultoria, aí deixa eu dar uma olhada no que tem aí em atraso. Aí ele, não tem muita coisa não. Quando eu vou olhar um boleto que era para ser pago há 8 dias atrás, tem dinheiro no caixa e ele não pagou porque esqueceu, porque não está lançado. Aí ele tem que pagar a multa mais juros. Independente do valor, tá? Multa mais juros. Aí por quê? Porque não tem organização. Ele não tem o controle detalhado do quanto você vai pagar e receber diariamente. Você precisa ter esse controle diariamente. Analisar. Rogério, o Rogério é outro exemplo, é um dos maiores exemplos que a gente dá aqui em todo o programa, né? Rogério faz show. Rogério fechou quinta, sexta, sábado e domingo. E não entrou nenhum pagamento. Ok? Ele não é aquele artista ainda que só sobe no palco com pago. Legal. As pessoas, a partir do quinto dia eu pago a você. Começou, cadê deu o quinto dia? Cadê o pagamento, Rogério? Aí é o contas a receber do Rogério. Ele não sabe, porque ele não controla, ok? Aí o contas a pagar, eu já falei da pessoa física, né? Tudo que tem para pagar. E da jurídica é a mesma coisa. Você tem que pagar fornecedor, pagar governo, pagar funcionários, pagar extras, fazer investimento. Você faz com qual dinheiro? É só dinheiro do seu bolso o tempo todo? Uma hora seu bolso quebra. Você precisa ter o dinheiro da empresa. Mas se você não controla o dinheiro da empresa? Então, isso é muito importante. O contas a pagar e o contas a receber muito bem alinhado mesmo, para que você tenha noção do tamanho da sua empresa. Eu preciso de 6 tópicos, Rogério, para poder eu entender uma empresa. 6 tópicos, ok? Se você que está me seguindo lá no Instagram, vai lá e manda no direct. Quais são os 6 tópicos que eu cuido de uma empresa? Que aí é o seu tamanho de uma empresa. Eu sei como é que está ela hoje, e projeto ela para o futuro. Segue a gente no Instagram, André Pimentel Sucesso, no YouTube, André Pimentel Sucesso, que eu lhe dou essa resposta lá, tá certo? Porque senão, você não sabe o tamanho da sua empresa. Rogério, se você vendesse tudo que você tem hoje, sendo bem sincero, vendesse tudo que você tem hoje e pagasse tudo que você tem hoje, como é que seria a sua vida hoje? Ela estava no negativo ou no positivo? Será que você tem 100% disso hoje? Não. Você nunca fez. Precisa fazer. Também na pessoa física. Na jurídica é igual. Um balanço, é isso. É mais ou menos isso, um balanço. As pessoas, eu chego para o empresário e falo assim: se o funcionário lhe desacatar aqui, você tem como mandar ele embora? Ele tem 10 anos de empresa. Não, André, eu não consigo. Eu não tenho um caixa para mandar o funcionário embora. Imagina que situação. Imagina. Então, isso é o que nós evitamos dentro das empresas, através da nossa consultoria empresarial, Rogério. Muito bom saber disso. Pimentel, o fluxo de caixa é atualizado diariamente, semanalmente ou só no fim do mês? Só da pergunta anterior, que você falou, é bom saber disso, você vê. Despertou em Rogério algo, 5 anos de programa. Eu nunca tinha dito isso aqui para você, né? O balanço da sua vida, 5 anos. Que não tem muitos temas, ok? Uma coisa vai puxando a outra. Então, isso eu sempre faço na minha vida, e eu falava antes da pandemia exatamente isso. Se viesse algo que parasse o mundo, como é que seria a sua vida hoje? Aí veio a pandemia. Mas foi por culpa minha não, tá? Se o fluxo de caixa é atualizado, tem que atualizar fluxo de caixa. Mensalmente? Diariamente. Fluxo de caixa é algo diário. E no final do mês, puxar o relatório e comparar. O que é fluxo de caixa? É sua saúde financeira. Várias empresas, Rogério, quebram, faturando, tendo lucro, mas quebra. Ou passa a dificuldade.
Aí você pergunta, mas como? Não tem fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Tudo que entra e tudo que sai numa empresa. Porque tudo que eu compro hoje, eu vou pagar com 30 dias, 45 no máximo, ou algumas negociações a mais, mas geralmente é 30, geralmente é 28, 35, 42. 28, 30, 35, 42. Ok? Aí o que é que acontece? Você não olha isso, o fluxo de caixa. Então você vendeu todo o estoque. Vendeu lá 10 mil canetas. A caneta mais famosa do Brasil é a caneta do Foco Sucesso. Vendeu 10 mil canetas. Só que você vendeu para 30, 60, 90, 120. Só que a caneta vence com 30 dias. Eu tenho que pagar. Aí eu tenho que pagar o fornecedor, funcionário, o governo. É imposto, Ok? né? São os impostos. E aí, como é que faz? Mas deu lucro. Está faturando bem, deu lucro, mas não tem dinheiro no caixa. Então, o fluxo de caixa é algo muito importante. O ideal é que o fluxo de caixa seja atualizado diariamente, é o que eu falei aqui, né? Isso permite decisões mais seguras e evita surpresas financeiras. O que é as surpresas financeiras? Hoje é o dia 1. No dia 9, eu tenho muitos pagamentos para fazer. No dia 9. Aí eu não olho o fluxo de caixa. Quando chega no dia 9, Rogério, eu tenho cheque pré-datado, eu tenho que pagar boletos e eu não tenho dinheiro. Aí eu já tomei empréstimo no banco, não tenho mais empréstimo no banco. Já tirei o dinheiro do empresário e já tomei o dinheiro da família também. E agora, como é que paga? Então, por isso que o fluxo de caixa é algo muito importante de você estar mantendo aquele controle ali. Se você mantiver o controle do fluxo de caixa em dia, pelo menos você sabe o dia que vai doer. É. Eu vejo assim, tipo assim, eu tenho um dia na semana que eu sento, analiso todo o meu dinheiro que eu tenho e ali já começando a semana, já Faz seu planejamento financeiro, né? casa, água, luz, internet, tá isso. Eu já começo a trabalhar em cima disso. Então, você Pronto. faz aí. O que é que você faz aí? O seu contas a pagar e receber e o seu fluxo de caixa. Que tem, que tá guardado, que posso usar. É Pronto. aquela reserva que tudo tem. Pronto. Isso é reserva financeira. Ó, lembre-se, não vai botar na cabeça a reserva é para urgência, senão a urgência vai chegar. É, Tá? É uma reserva financeira que você tem. Venha, seja para o que for, é uma reserva financeira. Então, Rogério, ele paga o apartamento dele, a prestação do apartamento dele. Faz de conta que é R$ 1.000, Rogério, a prestação do seu apartamento. Quantas prestações você tem garantido? 2, 3, 4 ou só tem a do mês? Ah, só tem uma do mês, perigoso. Pode acontecer uma chuva imensa, pode acontecer qualquer problema, você está desabastecido. Então, tem que ter essa economia, entendeu? Tem que ter essa economia que nós chamamos de caixa reserva. Então, o fluxo de caixa, se você atualizar diariamente, pode ter certeza que você não vai ter surpresas. E a maioria das empresas não fazem isso e a surpresa chega, viu, Rogério? Pimentel, todos os lançamentos financeiros são registrados com precisão? Rogério, é, antigamente, você ia naquelas, chamava de venda antigamente, né? A bodega, supermercado, mercadinho. Bodega. Não, mas chamava de venda. A venda do seu João. A venda do seu João. Aí, quando você comprava lá um pão, ele enrolava em um papel meio rosado, esse papel. Isso. Não era? Papel meio grosso. Por que que eu estou falando isso? Que você pode anotar no papel de pão. Anotar no papel de pão. Tudo que entrou, tudo que saiu. Tudo. Você só não pode deixar de anotar. Então, todos os controles têm que ser feitos. Papel de pão, aí evoluiu, vai para o caderno, evoluiu, vai para o celular, evoluiu, vai para o computador. Ok? Mas você precisa crescer, você precisa monitorar. O problema é que as pessoas não fazem isso, Rogério. E quando começam a pensar nisso, aí, às vezes, a situação. Porque eu vou ser sincero com vocês, sincero. Nesses 30 anos de consultoria empresarial, 30, deve ter, no máximo, 5 empresas que me falaram quando eu faço as perguntas automáticas, aquela que você conhece. Está faturando quanto? Quanto é que está dando tua margem de contribuição? Como é que está teu contas a pagar? Como é que está tua inadimplência? Como é que está tua contas a receber? A tua conciliação bancária? Como é que estão os indicadores? Como é que estão os QPIs? Ok? Como é que estão tudo isso? Eu tenho 30 perguntas. São 30 perguntas para poder eu fazer uma análise, ok? E depois eu vou somar e vou dar mais ou menos o diagnóstico que você precisa para a sua empresa. Se você está ou não
com a saúde financeira e como é que está. Está indo para a UTI, está indo para o quarto, já saiu da UTI, está bem. Tudo isso nós fazemos. Agora, através de indicadores. Então, se as pessoas não têm nada a resistir, já aconteceu de eu chegar em uma empresa e não ter nada em computador, mas tinha no caderno anotado. Olha, André, hoje eu vendi tanto, paguei tanto, tá tendo uma sobra de caixa, isso chama sobra de caixa, que é fluxo de caixa. Tá tendo uma sobra de caixa, legal, tá controlando. Não pode deixar de controlar. Não pode. Ah, eu não posso comprar um remédio original, vou comprar um remédio genérico. Diz que é igual, não entendo, não estou entrando nesse mérito. Você não tem o dinheiro para o original? Vai parar de tomar o remédio? Não. Toma o remédio genérico, entendeu? Mas você não pode parar. É isso que as pessoas fazem. Elas simplesmente param. E aí fica a mercê. Aquela bodega que ele vende o leitinho, bota naquele caixa dele. Quando o dono do leitinho chega, ele pega o dinheiro do caixa e ele paga. Ele não sabe quanto deu de lucro. Ele não sabe. Tanto que se tirar o giro dele, acabou com ele. Porque muitas vezes ele está no 0 a 0, mas como está tendo giro direto, compra, vende, compra, vende, compra, vende, aí ele não sente. Cortou o crédito dele, ele sente. Isso é muito perigoso. Então, se tem os controles, todos os lançamentos financeiros precisam ser organizados, sem dúvida nenhuma, Rogério. Pimentel, a conciliação bancária regular para evitar divergência entre sistema e extrato? Sim. Você fala que eu estou sempre com a minha secretária, que é a Cristina. Uhum. É a secretária mais famosa do Brasil também, que é a Cristina, né? A gente está sempre falando dela aqui. O que é que eu faço com ela quando eu sento? É tudo que está Conciliação bancária. E faço isso. Sempre fiz isso diariamente, Rogério? diariamente. Sempre fiz isso diariamente. Chego lá no escritório e está lá com ela. Pronto. Então, é exatamente isso. Que, a conciliação bancária deve ser feita pelo menos semanalmente, mas tem que ser diário. Ok? Pelo menos semanalmente, mas tem que ser diário. André, mas tem gente que diz que não tem tempo. E sabe quanto tempo dura uma conciliação bancária? No máximo 1 hora. Não é possível que você não tenha 1 hora, de 8 às 9 da manhã, para você fazer isso, de 9 às 10. Geralmente de 9 às 10. Não é possível que você não tenha tempo de fazer isso. Não tem um tempo, não pode. Aí é a hora que ele está sem o funcionário para fazer isso. Então, a conciliação deve ser feita realmente diário ou semanal. Erros bancários, duplicidade ou lançamento não registrado podem causar grandes problemas. Já teve empresas, Rogério, que não cuidavam do contas a pagar, contas a receber, era tudo aquela uma pasta sofona, só que eles misturavam tudo ali dentro. E eu já vi empresa pagar 2 vezes o mesmo boleto. Pagar 2 vezes. É como se você pagasse a internet, você pagou a internet, aí. Não, você mandou eu pagar a internet, ok? Eu paguei a internet, mas aí a internet ligou para você cobrando. Aí você me ligou e eu disse: não, Rogério, eu paguei. Ah, não, vou pagar aqui de novo. Aí você mandou um Pix para a internet. Depois a internet lá descobriu que foi pago em duplicidade. Mas por quê? Porque não tem organização. Na conciliação bancária eu pego isso. Então você é obrigado, realmente, obrigado a fazer conciliação bancária. Aliás, para ser muito sincero, você é obrigado a fazer tudo, tá? Mas a conciliação bancária é muito importante. Através da conciliação bancária eu vejo quem me pagou ontem, quem eu deixei de pagar ou quem eu paguei, se entrou algum dinheiro na minha empresa. E uma dica importante. Eu estou nas empresas, aí quando eu pego o extrato lá, entrou lá 20 mil na conta do Rogério. Rogério, esses 20 mil é de quê? Porque não foi baixado nada no financeiro? Esses 20 mil é de quê? Pai, não sei. Não. Você não sabe, o dinheiro não é seu. Não, mas depositar deve ter sido algum cliente aí. Avisa ao banco. Olha a dica que eu estou dando aqui agora, tá certo? Avisa ao banco que entrou um dinheiro desconhecido na sua conta e que você vai verificar. Em época de Pix, acontecem essas coisas também, né? Muito. Um erro, uma conta, um dinheiro entrar que não é seu, uma coisa, às vezes a pessoa errou um número de dinheiro, então não é. Então você tem que estar sempre olhando, você que tem empresa, sempre olhando a movimentação que está entrando, como é, como está sendo. E não pode entrar nenhum dinheiro solto. Olha, não pode sair nenhum dinheiro solto da conta e não pode entrar nenhum dinheiro solto. André, o que é dinheiro solto? Entrou dinheiro, é de uma venda. Ah, essa venda é relativa à nota fiscal 0508. Pronto. Ok? Conciliei, bateu, tá certinho. Por quê? Se eu vendi 20 mil canetas, cada uma R$1, entrou 20 mil na minha conta. Ou entraram os 20 mil na minha conta já. Pô, legal. Pô, fechou. Contabilidade fecha.
e saiu o dinheiro da conta. Saiu 20 mil reais da conta. Opa, relativo ao quê? 20 mil canetas que eu comprei. Fechou a conta. Conciliação é conciliar, não pode ter nada solto. E contabilidade, as boas técnicas financeiras e contábeis, diz o seguinte: tem que zerar. Tem que zerar a contabilidade. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Ok? Ah, me entrou dinheiro, aí é dinheiro errado, dinheiro sujo que entrou na conta, aí a empresa gastou. Quando for daqui a um mês, tem que justificar para alguém, né? Esse dinheiro não era seu. Esse dinheiro é interessante que eu estava percebendo isso. Tipo assim, eu tenho um tipo de renda que já entra na minha conta, mas se amanhã entrar 100 mil na minha conta, com certeza o banco vai querer saber de onde é que esse dinheiro Mas não precisa nem um banco, é você que tem que já avisar. É você que tem que. O COAF diz que acima de 50 mil, acima de certo. 50 mil, que você tem que identificar isso aí. Mas tem gente que o dinheiro entra na conta e não estou nem aí. O dinheiro entrou na conta, a vida que segue. Não! Todo dinheiro tem que ter uma origem. Todo pagamento tem que ter uma origem. Ok? Por isso que nós falamos do contas a pagar e contas a receber. Rogério Shoa. Pimentel, as finanças da empresa estão separadas das finanças pessoais dos sócios? Você consegue separar, Rogério, o dinheiro que você, dos eventos que você participa com o seu dinheiro particular? Você separa? Sim. Pronto, é exatamente isso. Não pode misturar, porque o dinheiro dos eventos que o Rogério participa, você tem que comprar microfone, equipamentos, câmera, teclado, fios, cabos, não é isso? É. Então, é o dinheiro da empresa, não é o dinheiro do Rogério. Mas quando o Rogério entrou o dinheiro do show, ele pega o dinheiro e vai para a praia, toma tudo de água de coco. E quando precisar de um cabo, como é que faz? Então, é exatamente isso. Então, as finanças precisam estar separadas, sim. Ok? Essa separação ela é fundamental. Misturar contas pode mascarar resultados, ok? E comprometer a saúde financeira do negócio. O que é que eu estou falando comprometer a saúde financeira do negócio, Rogério? Bem simples. Bem simples, ó. Pega o sucesso aí que você vai ver como é bom você entender isso, ok? A empresa fatura 100 mil, só que o lucro dela é apenas 10 mil. 10 mil, ok? É o lucro dela. 10% apenas. Só que o empresário gasta 15 por mês. Ele gasta 15, porque ele vê tanto dinheiro entrando, e aí a vida dele aumentou o padrão de vida, ok? Aí comprou carro novo, comprou isso, comprou aquilo, e aumentou. Ele engessou o dinheiro da empresa em algum lugar. Aí, ok, todo mês dá 5 mil de prejuízo, não dá? Ele não está sentindo que ele está no giro. Só que quando chegar no final do ano, 12 meses, já são 60 mil, ok? O que significa que, presta bem atenção porque eu vou falar aqui agora, que em um ano, ele consumiu 60% de um faturamento dele, que é de 100 mil. Com mais 8 meses, ele fez mais 40 mil. 20 meses. Em 20 meses, ele tem um faturamento comprometido de débito, porque ele está tirando débito de alguém. Ele está usando cheque especial, empréstimo, não está pagando fornecedores, não está pagando imposto, não está pagando funcionários. Por quê? Para manter padrão de vida. E isso é importante você saber por quê? Porque você sabe que quando eu olho uma empresa, eu faço um diagnóstico de uma empresa. Eu sento e peço eu chamo sempre do hemograma financeiro, né? É o hemograma financeiro. Eu vou lá e peço. Ok, como é que está a precificação da caneta? Opa, a precificação da caneta é muito boa. Pô, excelente. Então, o meu eu não está na precificação. Ok? Me deu margem de contribuição. Eu vou para minhas despesas operacionais. Aí é a hora que eu começo a pegar. Quando eu peguei despesa operacional, está acima da média. Olha, está aqui o problema. Aí quando eu desço mais um pouco, eu vou em investimentos. Um carro que ele comprou. Aí a prestação custa 7 mil. Ele fatura 100 mil. 7 mil ele está pagando a prestação de um carro. Aí eu pergunto, ele perguntou para o caixa da empresa, o caixa não é o caixa financeiro não, o caixa, a pessoa física, é o caixa financeiro da empresa. Caixa financeiro, eu posso pagar 7 mil? É claro que não pode. É claro que não pode. E ele foi lá e fez. Aí é que, com o passar do tempo, ele sacrifica tanto o caixa que é por isso que quebra a empresa. Entendeu? Porque você sabe que você não paga nada com dinheiro. Outra coisa que eu acho que eu nunca falei aqui. Você não paga nada com dinheiro. Você paga com o seu tempo. É interessante.
Você paga com o seu tempo, ok? Se você é uma pessoa, Rogério, que ganha R$ 300 por dia, a média, R$ 300 por dia, e você emprestou para o André Pimentel R$ 1.500, e eu não lhe paguei, não lhe devolvi. Você perdeu 5 dias da sua vida, que é 300 mil. Aí você tem que trabalhar mais 5 dias para pagar aquele débito em dias, ok? Zé, pense bem, por isso você tem que ter cuidado com o que gasta, porque você paga com o seu tempo, ok? Você não paga nada com dinheiro, você paga com o seu tempo. Ah, André, mas o tempo faz dinheiro. Tá vendo que o tempo é primeiro? Dinheiro é resultado final, não é isso, Rogério? Sempre. Dinheiro é o resultado final. É muito interessante isso aí, a gente aprender, que você que está vendo a gente, você pode entender que uma empresa não é só abrir. Antigamente, eu ficava pensando assim, rapaz, para abrir empresa deve ser muito fácil. Só abrir. Não, gente, é muita coisa. Vou virar empresário da noite pro dia, né, Rogério? Tá cheio de empresário por aí. Mas, na hora que você vai passar por todos esses requisitos, Eu vi uma pesquisa nesses estudos meus que mais de 1,5 milhão de empresas fecharam na época da pandemia. isso. Eu me lembro que a gente passava nos cantos, mostrava, ó, fechou. Aluga-se, aluga-se, aluga-se. Aluga-se. Nessa hora a pessoa é um empresário, que é o dono da empresa. Por isso que eu falo a frase, pegou o sucesso? Já pegou aqui, que o sucesso é esse aqui que nós estamos falando. Pega, porque eu garanto, tem empresas que mandam pra gente e falam assim, André, eu assisti um programa seu, ok? Sobre um tema, ele diz lá o tema. Mas você falou da minha vida, parece que você me conhece. Não é o dia a dia nosso. Só que as pessoas não conseguem implementar isso. Não sei por que não consegue. Não sei por quê. Ok? Agora, quantas empresas nós deixamos aqui arrumada e 6 meses depois volta? Antes de começar o programa aqui, eu estava no celular, o Rogério viu, o pessoal da técnica que está com a gente aqui também viu, quantas mensagens, ligações, cliente me ligando. Eu falei assim, ó, vamos começar um programa, senão eu vou começar a fazer consultoria aqui. E ainda vai ter o programa. Porque o cliente o tempo todo ligando, eu falando, faz isso ou faz aquilo, faz isso ou faz aquilo. Legal que eles procuram, né? Tô certo, né? Tem o especialista para criar. Por que vai andar só, se tem um especialista? Mas tem gente e tem empresas que não seguem instruções. Aí, realmente, a situação complica, né, Rogério? Eu me lembro que uma vez eu teve que pegar um avião para ir lá para Tereza, para resolver Eu fui para Teresina, São Luís, situação para Salvador, para São Paulo. Tipo assim, eu ia apagar incêndio. Olha isso, exatamente. Apagar incêndio. Tem hora que a gente vai para reuniões, mas tem hora que é para apagar incêndio. Não é isso, Rogério? É. Pimentel, a empresa utiliza algum sistema ou planilha eficiente para controle financeiro? Isso que eu falei, né? Você tem que ter qualquer ferramenta para que você utilize. Então, o uso de ferramenta apropriada como ERP, planilha bem estruturada ou financeiros, ajuda a manter tudo organizado e acessível. Então, quando eu chego aqui na empresa 01, ó, me manda aí puxa aí o fluxo financeiro para os próximos 90 dias. Dá um enter lá, sai, eu vou lá e olho, analiso. Me dá meu contas a pagar para 90 dias. É rápido eu fazer isso. Então, se você não utiliza sistema, planilhas, pode ser o Excel, planilha de Excel, quem sabe mexer com Excel, mas você é obrigado a ter esse estudo, esse controle, você é obrigado a ter. Porque se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? A empresa vai sobreviver. Mas quando vem uma parada, como teve a pandemia, que você vivia só de giro, porque você não sabia o que tinha. Tem gente, eu tive empresas que falaram para mim assim na pandemia, André, eu achava que eu era rico, porque eu vendia tanto, pagava tanto, eu achava que eu era rico. Aí eu fui mostrar por A mais B que ele estava se afundando a cada dia. E quando parou o giro dele, a bicicleta furou o pneu, acabou, ficou no ar. Muita gente. Mais de 1,5 milhão de empresas fechadas no país. Muita gente pensava que tinha dinheiro sobrando, pensava que a empresa era grande quando a pandemia veio. Ainda hoje, em 2026, ainda tem pessoas sequeladas pela pandemia. Para você ver, gostei desse tempo, pessoas sequeladas pela pandemia. É exatamente isso, Rogério, o termo correto é esse. Mas, e tem gente, agora eu tive empresas que no ano de 2020 cresceu 40%,
45%. E no ano de 21, que também foi outro ano difícil, cresceram mais de 30%. Sabe por quê? Porque a nossa consultoria, ela estava lá há muito tempo, há mais de 5 anos, e nós cuidamos do caixa da empresa. O que segurou ele foi o caixa dele. O que segurou foi o caixa. E aí o que é que acontece? Como ele tinha dinheiro no caixa e tinha reserva financeira, olha o que aconteceu. Algumas empresas do segmento dele acabou fechando as portas. Foi o que ele fez? Comprou a operação do cara, dessa empresa. Comprou a operação. Então ele começou a crescer o faturamento dele. Então ele comprou 2, 3 empresas, juntou com a dele e dominou o mercado. Tem gente que se deu muito bem, né? Mas por quê? Mas por quê? Porque entendeu o que nós falamos o tempo todo. Precisa ter reserva financeira. Precisamos comprar o mínimo possível e vender o máximo possível. Mas como é que compra o mínimo e vende o máximo? Já entendeu como é que é? Compra o mínimo, vende o máximo. O máximo meu, o mínimo é 10 canetas e o máximo meu é 10 canetas. Vende 15. Busca mais 5 de um concorrente, compra no mercado e vai crescendo, mas não sacrifica o caixa. Eu tendo que ser 100 canetas lá para eu vender 10 apenas. Nós já falamos do programa anterior, que compra muito, aí com 90, 120, 90 tem que fazer o queima. Aí quando faz o queima, vende mais barato do que o quê? Do que o que comprou. Eu gosto de comprar uva, aquelas uvas que não tem caroço. Boa. Tem um supermercado. Aí eu fui lá, tava 14,80 a caixinha. Tava até bom o preço. Eu comprei a caixinha. Quando eu voltei lá 5 dias depois, tava 8,90. 8,90. Eu fui lá ontem, tava 6,50. Baixou. De 14,80 para 6,50, ali. Eu não vi a margem de contribuição e nem a precificação ali. Ou ele baixou total o preço, como é um produto perecível, fez um queima. Se ele se associou ao fornecedor ou não, não sei. Eu só sei que eu fui beneficiado, porque eu comprei 2 pacotes. E gastei apenas R$13, tinha comprado um por R$14,80. Então, só para vocês entenderem o que é uma compra a mais. Eu não sei se ele comprou a mais, não sei. Não sei se o vendedor do outro lado é um vendedor muito bom que vendeu a mais, eu não sei. Eu só sei que de R$14,80 baixou para R$6,50. Ok? Aí gerou prejuízo? Não sei também. Mas com toda certeza, na pior, ali ele empatou. Ali ele empatou. Ok? Porque se ele dobrar o preço, vai para 13. Se ele dobrasse o preço e supermercado, não tem esse preço dobrado. Então, com toda certeza ali, gerou um prejuízo. Mas por quê? Sem esse fluxo. Não foi feito. E nem a organização financeira. Parece brincadeira o que a gente fala aqui, né? Parece brincadeira. Mas é pura realidade. A gente está vivendo em 2026, muita coisa acontecendo, a tecnologia avançando cada dia mais. Nós temos IA, nós temos inteligência artificial, muita coisa. Mas, para você começar um negócio, tem que começar pelas compras, como ele fala. Tudo tem que passar por números. Isso aí não é inteligência artificial, não é tecnologia, não é nada. É esse padrão aí de você fazer. Comprou errado, eu tô muito prejuízo aí. E outra coisa, uva que é perecível. Faz de conta que era para comprar 100 caixas, compraram 400. Já teve prejuízos, que perdeu frutas, e o prejuízo financeiro de baixar o preço, né? Ok? Então, é para você entender. Quando nós falamos aqui, é porque nós vivemos o dia todo. Toda vez que eu vou você for no supermercado, que você olha lá, por exemplo, iogurte. O iogurte custa R$4. Está na promoção por R$1,70. Pode ver, ou tá para vencer, ok? Geralmente é 24, 48 horas, ele até avisa. Mas por que tá para vencer? Porque comprou mais. Ok? Não fizeram a pesquisa de mercado. Qual é o iogurte que mais vende? Eu vendo quanto por dia? Para você ter uma ideia, não se pode comprar nada sem fazer pesquisa, porque vai acabar gerando prejuízo. Vocês que têm aí um mini mercado, uma bodega, uma venda, cuidado com o que vocês compram, porque senão vai gerar prejuízo. Às vezes, quando eu vou no supermercado, aí tem assim, cinco pastas de dente por R$19,90. Aí o que é que eu faço? Eu pego aqueles R$19,90, divido por 5,
É isso. Veja o preço, se realmente está em conta com o preço de uma, tudo. Vale Tenho a pena. vantagem. Tenho vantagem. Não, eu fui comprar um remédio na farmácia, custava R$ 49, com 30 comprimidos. Aí a mulher falou assim: eu tenho de 60 e tenho de 90 comprimidos. Eu falei: quanto é que custa o de 60? Era o dobro e mais um pouquinho, e o de 90, o triplo e mais um pouquinho. Aí eu perguntei para a mulher: qual é a vantagem de eu comprar mais? Se eu comprar 3 caixas de 30 é mais barato do que eu comprar uma de 90. Aí ela falou assim: realmente, isso aqui faz todo sentido. Existe algum erro aqui dentro. Eu digo: pode ter certeza, e manda ajustar. Eu só comprei o de 30. Para quê? Aí eu lhe digo: por que que eu vou estocar um remédio, independente de ser uso contínuo ou não, se eu posso comprar todo mês e vou comprar mais barato? Agora, quando eu tenho uma vantagem, existe alguns. Estou falando de farmácia, que é assim: você compra 3 caixas, a quarta caixa é de graça, é por 1 centavo. Aí já começa a ver. Aí você faz a mesma soma, Isso. a mesma soma. Uma caixa custa tanto, Isso. vezes 4, era 120, se fosse 30, está comprando por 90, está tendo vantagem. Então, é exatamente isso que a empresa tem que fazer. Não é isso, Rogério? Exatamente, analisar, até porque o dinheiro do seu bolso é muito valioso, Muito suado, né, Rogério? suado da sua empresa. Então você não pode sair achando, não, você tem que realmente fazer conta, analisar, fazer fluxo, fazer tudo isso. Pimentel, os relatórios financeiros, DRE, balancete, fluxo de caixa, são analisados com frequência? Obrigado. Evita tudo isso aqui que eu estou te dizendo. Se eu pego um balancete, quando eu pegar o ativo circulante, dentro do ativo circulante tem lá estoque. Aí eu vejo lá um valor de estoque de 1 milhão. No mês anterior, meu estoque era 700 mil. O que cresceu? Opa, deixa eu dar uma olhada se meu faturamento cresceu. Não, meu faturamento não cresceu. Por que meu estoque cresceu? Aí, automaticamente, cresceu o meu estoque. Quando eu vou para o passivo circulante, lá de curto prazo, lá tem fornecedores. Aí eu tenho um preço alto para pagar de fornecedores. Ó, eu estou com estoque alto e com preço alto. O funcionário saiu de férias, para ninguém estar incomodando ele. Ele fez uma compra a mais de uvas. E aí o que é que aconteceu? Teve que baixar o preço da uva depois de um tempo para poder vender. Então, relatórios servem para que você Descubra as é como coisas, se fosse o termômetro da empresa. entenda como Então, é que está. pelo menos mensalmente, você tem que analisar. Agora, fluxo de caixa diário, DRE mensalmente e balancete mensalmente, certo? Essa análise ajuda a entender se o negócio é lucrativo, onde estão os gargalos e como tomar decisões melhores. Porque você precisa tomar uma decisão correta, ok? Se você está com febre, você toma um anti-inflamatório ou um antitérmico? Um antitérmico. Um anti-inflamatório não vai lhe ajudar ali. Então você tem que saber qual remédio vai tomar. O remédio nas empresas são esses relatórios que você pega e você vai analisar. Opa, isso aqui tá dando uma diferença de X, por que é que eu comprei a mais? Por isso tem que analisar. Agora, não adianta fazer relatório e não analisar, né? Quando você lançou a música nova, Rogério é um cantor gospel, uma música nova, o que é que você faz? Você imprime a música, não é isso? Coloca de frente do teu teclado e fica sozinho em casa fazendo o quê? Treinando, analisando, cantando. Aí você vai ver a nuance da música, se sobe, se desce, se é vibrato, se não é vibrato, se o tom de voz está alto, está baixo. Não entendo, quem entende é você. Mas você faz isso. Agora, se você não fizer isso, quando você chegar no palco, tudo bem, que vai estar lá a música para cantar. Agora, em qual tom você vai cantar? É muito ruim, você está despreparado para alguma coisa aí. Então não adianta só ter a música, tem que se preparar. Que é isso que o Rogério faz. Por isso que você é um cara, é um cantor show. Por quê? Porque você é um cantor show? Porque você se prepara. A mesma coisa, nós, como gestores financeiros, nós somos bons nisso. Por quê? Porque nós sabemos fazer. Nós sabemos fazer. Tu sabe quando a empresa vai quebrar? É só eu sentar com ele 10 minutos. É mesmo? Só sentar com ele 10 minutos. Só 10 minutinhos. Só 10 minutos. Não precisa nem mais do que isso aqui. E ele ser verdadeiro comigo. Vivo nesse mundo de empresas com dificuldades há muito. Hoje, 70% das empresas que nós atuamos vieram de muita dificuldade, 30% vai para crescimento. Mas por quê? Porque ele não consegue. E ele insiste, e ele insiste, e ele insiste. Vide aquela delicatessen, né? O empório lá, daquele cliente seu, aquele amigo seu, entendeu? Ele sente a dificuldade, pronto.
Eu sentei em um dia, somente um dia eu falei contigo. Rogério, isso aqui tá acontecendo isso aqui tá certo, Rogério? Aí o Rogério falou, mas não sei, eu acho que tá. A gente saía do programa, geralmente ia lá tomar café, né? É que nem a galera que trabalha com previsões, né, de chuva, essas coisas tudo. O cara consegue ver, o cara vai ver uma tempestade, vai acontecer, e se prepare que... Então, assim, dá pra se evitar. Mas tem gente que às vezes não... Como agora, nós estamos nessa época de feriado que vai acontecer, muita gente não tá nem pra empresa não, tá viajando, deixou pro funcionário, tá devendo, não sei o quê. Depois que passar os carnavais da vida, que a galera vai dizer, meu Deus, e agora? Tem que... Como? Aí é o preço. Você tem um preço a ser pago. Tudo na vida tem um preço a ser pago. Tudo na vida. Você que tem 25, vou te dar uma dica, 25 anos. Até os 50, trabalhe 16 horas por dia. 16 horas por dia. Mas Pimentel, por quê? Porque quando chegar nos 50, começa a trabalhar 3 horas por dia, porque você já fez todo o percurso. Ok? Mas tem gente que não. Com 25 a 40, vai curtir a vida? E eu não gosto muito dessa frase, não, que a galera diz, escuta dizer, a pessoa tá no meio, pegou um avião, foi pra Europa, aí eu mereço, eu também sou gente, eu mereço, eu tenho que curtir a vida, não sei o quê, e abandona essas... Sabe, aquele só, você merece, eles vão ter um correto. Eu mereço férias, abandono de empresa e mereço também as consequências. Então, exatamente isso. Eu mereço. A gente faz sempre aquela pergunta que eu faço pro Rogério. Rogério, você conhece alguma empresa que quebrou e o empresário ficou 100%? 100% sem dever a ninguém? Não tem, é débito, é pressão, 24 horas. Eu estava vendo um empresário, ó, eu mesmo quebrei, você sabe isso, há 21 anos atrás, ok? E teve um funcionário que eu desliguei ele, não tinha condições mais de pagar, eu tinha que pagar com o som que eu tinha no meu carro, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar ele. Aí ele falou assim: se eu me der o som do seu carro, eu aceito. Pessoa. Aí eu tive que dar o som do carro. Deu para entender? Paguei com o som do meu carro, porque eu não tinha dinheiro para pagar. É isso que nós estamos evitando dentro das empresas e estamos aqui passando para vocês, não é isso, Rogério? Exatamente. Pimentel, existe controle sobre inadimplência de clientes e ações de cobrança? Isso, exatamente isso. É essencial, é essencial monitorar e agir rapidamente com clientes inadimplentes. Os atrasos impactam diretamente no fluxo de caixa e capital de giro. Vamos lá, nós já falamos de fluxo de caixa, ok? Então hoje eu tenho 40 canetas que tem que ser paga aí por 10 clientes, cada um comprou 4. Apenas 5 clientes pagaram. Eu estou com déficit de 20. Não entrou. Sacrifiquei meu fluxo de caixa, tá vendo? Porque não entrou dinheiro. Agora eu tenho que pagar o fornecedor. Aí o que é que acontece? Entraram apenas 10 e eu paguei 25. Aí o que foi que aconteceu? Mas se tivesse entrado os 20, eu teria 30 para 25, 10 para 25, 10 de crédito e 10, 25 de débito. Eu fiquei devedor. Estou usando o cheque especial, custa 15 mil, ou 15% de cheque especial. O cheque especial custa 15%. Ou seja, a cada 10 mil, R$ 1.500 você tem que pagar de juros. Por quê? Porque o cliente não pagou. Por quê? Porque foi vendido errado. Por quê? Porque o vendedor só pensa na comissão. Por quê? Porque a empresa não controla. Eu vou em empresas, Rogério, se você me emprestasse um dinheiro hoje, você me prestou R$ 1.000. Vamos aqui fazer aqui uma analogia aí, Rogério. Aqui nós somos uma empresa, né? Sempre. Você me prestou R$ 1.000. Quando foi no dia 30, eu não lhe paguei, ok? Mas quando foi no dia 10, eu lhe peço mais R$ 1.000. Você me empresta? Não. Na empresa, o cliente não pagou no dia 30, quando é no dia 10, ele vem de novo. Tem 3, 4, 5 boletos em atraso. 500, 600 mil em atraso em empresas que eu vejo. E o vendedor vendendo. Porque ele está preocupado só com a comissão dele. Então, é isso que eu quero explicar aqui para vocês. E é isso que nós estamos aqui há 45 minutos falando. Amigos, tem que controlar. É obrigado a controlar. Inadimplência, fluxo de caixa, quanto a receber, quantos a pagar. E outra coisa, nós vamos falar aqui no programa o resto da nossa vida. Cada uma no dia lá, alocado em alguma situação. Ok? Porque aqui nós estamos falando sobre o tema é como manter controles financeiros na empresa. Ok? Como você controlar. O da semana passada eu não lembro mais qual foi o tema. Mas foi um tema maravilhoso. Muito bom. Foi uma aula.
uma aula como essa, da semana passada e essa aqui está sendo complementado. Então, exatamente isso. Agora, quando as pessoas não querem controlar, aí tem que sofrer. Infelizmente, aí quando liga pro médico, né, que somos nós, médico financeiro, quando a gente chegar na empresa, a gente só tem uma coisa para falar para ele: boa sorte. Não adianta nem entrar na consultoria. E nós não entramos na consultoria para ganhar o dinheiro do cliente. Se ele já não tem mais o que pagar, vai querer pagar a gente. É melhor ele pegar o dinheiro e ir pagando o funcionário rescisão, porque assim não tem mais jeito. Chegou no fundo do poço. Não é isso, Rogério? É. Pimentel, a empresa tem previsões de receitas e despesas para os próximos meses? Tem que ter isso? Tem. E sempre. O que é que nós vamos... O quanto você vai pagar e quanto vai receber para 90 dias, eu preciso analisar para frente, olha. Eu preciso analisar para frente. Por quê? Prever entradas e saídas ajuda a planejar investimentos. Investimento não é só aplicação, não. É investimento na empresa, em novos produtos, ok? No marketing, em contratações, controlar custo e antecipar a necessidade de capital. Então, aquilo que eu falei, ó, se eu antecipo, Rogério, o problema, eu sei. Rogério, qual o dia mais que você tem mais pagamentos? Não precisa dizer quais são os pagamentos na sua pessoa física. Qual é o dia que você tem mais pagamentos? 15. Ó, dia 15. Pronto. Quando você chegou hoje, faz de conta que hoje é dia 1º, dia 2, vamos fazer de conta que hoje é dia 2. Quando você olhou para a sua conta hoje, você tem que ter apenas 50% de todo o pagamento que você tem no dia 15, fora a sobrevivência até o dia 15. Você concorda que é mais fácil você tomar uma atitude agora? Tomar o dinheiro emprestado, já que você não vai ter show, alongar um débito, ok? Negociar melhor. Agora, quando você não tem previsão nenhuma e simplesmente também não olha nada, vai chegar o dia e daqui a pouco tá batida na porta lá. Tum, tum, tum. Isso. Seu Rogério, sou eu aqui, o dono do stream, o dono da internet, o dono do imóvel, né? Que você comprou o imóvel, paga financiamento, ok? O dono do supermercado, os cartões de crédito que chegam. Então, exatamente isso. É fazer essa análise. Eu estou cuidando de uma pessoa, começou agora no começo do mês, de outro estado. Ele ganha 7 mil e está devendo 120 mil. Ou seja, está devendo 15 vezes, 20 vezes, 20 não, mas pelo menos 18 meses aí, ou 17, ele está comprometido. Lembra que paga com o tempo? Vai ter que pagar com o tempo, não é com o dinheiro. Mas, Pimentel, se alguém me der um dinheiro hoje, eu não paguei com o dinheiro? Sim, mas essa pessoa pagou com o tempo. Ok? É tempo. Dinheiro é tempo. Então, passei umas regras duras, bem duras mesmo, que ele vai ter que seguir para poder sair da situação financeira que ele se encontra. Ok? Porque senão o caos vai bater na vida dele. Dá para sair, não dá? Dá para sair. Tem que ter muita disciplina. Só que aí, essa pessoa precisa de 1 ano a 1 ano e meio. De 1 ano a 1 ano e meio. A não ser que ele faça bicos, ele é contador. A não ser que ele faça bicos e acelere a entrada de recursos para a gente liquidar os devedores. Ok? Então, para você ter uma ideia, nós já estamos fazendo, já passei ontem o planejamento para ele. O que é que ele tem que fazer? Ok? Então, é exatamente isso que tem que ser feito. E ele segue? Não, mas se não seguir, eu paro. Eu já abonei ontem, eu falei, ó, se não seguir, eu paro. Mesmo assim, eu tenho reunião semanalmente. Se você não segue, automaticamente você não vai andar. Se você tem dívidas demais, eu aconselho Não você dorme, né? a rever, pagar sempre o que é mais necessário. Tem algumas coisas na nossa vida que elas são prioridades. Pagarmos. E depois a gente vê o secundário. Mas o importante é você ir pro verde, né? É exatamente isso. Então, esse vai ter que parar aí pelo menos 1 ano, 12 meses, que não vai comprar uma sandália. Vai ter que todo o dinheiro que tem, ele já está alocado para algumas situações. Mas é aquela história. Ele vem pedalando há 3 anos. Cartão de crédito, então, paga o mínimo, paga isso, paga aquilo. Uma hora a conta chega, e a conta dele chegou, não é isso, Rogério? Pimentel, os responsáveis pelas finanças têm conhecimento técnico suficiente para manter os controles organizados? Pronto, você tem conhecimento técnico do teclado, Rogério? Tem. Você tem conhecimento técnico de como cantar, diafragma, tudo isso tem? Pronto. Conhecimento técnico é isso. Então, a capacitação da equipe é indispensável. Por isso,
Parabéns para vocês, empresários ou pessoa física também que estão estudando através do nosso programa. Parabéns, vocês estão realmente de parabéns. Passaram a ter conhecimentos. Mesmo com o sistema moderno, o fator humano é determinante para a eficiência dos controles. Eu fui em uma grande indústria que fatura bilhões por ano. Aí eu subi nos 7 andares, para não falar o segmento, tinham 7 pessoas somente, um por andar, controlando as máquinas. E há muito tempo atrás deveria ter lá umas 80 pessoas. As máquinas substituíram, ok? Não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas a máquina sozinha funciona? Precisa ter alguém. Esse alguém precisa de conhecimento? Então, treinar, treinar e treinar. Capacita. Rogério está dentro do programa Foco Sucesso, só dentro do Foco Sucesso há 5 anos, ok? Falando de números, não é a praia dele, mas hoje você já consegue fazer uma introdução em algum local, né? Claro. Por quê? Porque treina semanalmente comigo aqui. Treinamento. É inteligente, tem discernimento, aí dá tudo certo. Então você tem que treinar a sua equipe. Você tem que treinar a sua equipe sempre, todo dia, toda hora. Não pode parar de treinar a equipe. Eu treino a minha equipe interna, eu treino a equipe de outras empresas, ok? Meus filhos têm negócio na empresa deles, eu cuido o tempo todo disso. Eu cuido o tempo todo. Por quê? Porque, primeiro, se eu não treinar, eu nunca vou sair da consultoria. E é isso que eu digo para o meu cliente. Eu preciso que alguém vai ser responsável por tudo isso aqui. Aí o legal, eu tenho um cliente meu, olha bem como isso é bom. Quando você é preparado. Que eu entreguei a consultoria para ele estava quebrado. Vendendo tudo. Estava começando a vender para sobreviver. Ele trabalha na área de turismo. E quando eu entreguei a consultoria para ele, 8 meses depois, ele me disse uma frase bem legal. Ele falou assim: não. Você não vai sair daqui agora, não. Antes, eu tive problemas que eu não sabia administrar. Hoje, a minha empresa está organizada. Por que eu vou tirar você daqui? Eu falei, mas já treinei o Rogério. Não. Você agora vai me dar assessoria. Foi aí que eu criei a assessoria, tá? Através de um cliente meu. Por quê? A inteligência dele. Inteligência. Pessoas competentes, no lugar certo, resultados alcançados. Entendeu? Aí, treinamos pessoas, eu estou com esse cliente há 10 anos. Há 10 anos. Eu estou com esse cliente exatamente há 10 anos. Deu para vocês entenderem? Então você tem que fazer a mesma coisa, treinar a sua equipe. Quando você vai fazer seu show, Rogério, o menino do cabo, o menino da filmagem, não sei quais são, quem monta o palco para você, quem coloca lá as músicas, quer dizer, você treina esse pessoal para não dar microfonia, não é isso? Você sabe a distância que você tem que estar do microfone para aquela central ali. Eu estou chutando porque eu não entendo disso, tá? Para você não dar aquela microfonia, né? Tá. Você está cantando, está ruído. Mas você tem que treinar a equipe. Quando você não treinar a sua equipe, você saiu para trabalhar hoje, disse: seu Pimentel, Ayrton, vamos ali comigo no show para me ajudar? Tá bom, nós vamos lá para ajudar. Aí o show não vai ser bom. Por quê? Porque não tem uma equipe treinada. Agora, como você tem uma equipe treinada, Afiada. bem afiadinha, tudo redondinho. A gente chama nos músicos tudo redondo, tu sabe. Sabe tudo, né? Gente, Então, quer ver? Eu não sei, eu deduzo. Tem as pessoas que estão atrás das câmeras, né? Que estão ali. Quando você faz um gesto com a mão assim, a segunda, ou a terceira, ou olha diferente, a pessoa sabe o que é que você está pedindo, não sabe? a gente tá cantando, aí vai terminar, a gente faz assim, já sabe, assim. Ele já lê a mão da gente tudo. Pronto. Quando você quer beber água, se você tiver eu jogava futebol, queria beber água e pedia para alguém comprar, falava assim, água. Não é isso? Que a pessoa não escutava, mas a pessoa já sabia, ia lá no barzinho, comprava água e trazia e me entregava. Então, é exatamente isso. Treinados. Equipe treinada é uma maravilha, Rogério. Rogério, nosso programa está chegando ao final. Mais uma vez, um programa sensacional, muito rico em cultura, conhecimento, inteligência, Conteúdo amplo, né? conteúdo bem amplo. Tá aí para você, disponível, de graça. Olha o que nós falamos aqui hoje. Olha os tópicos. Nós falamos sobre controle detalhado, fluxo de caixa atualizado, todos os lançamentos financeiros precisam estar bem catalogados. Nós falamos sobre conciliação bancária,
sobre as finanças, não misturar a finança da empresa com a finança do empresário. Nós falamos sobre se a empresa utiliza algum sistema. Nós falamos sobre relatórios, DRE, balancete, fluxo de caixa. Nós falamos se existe o controle sobre a inadimplência, o controle sobre a inadimplência. Olha quantos temas nós falamos. Se a empresa tem previsões de receita futura, olhar para frente para fazer investimento. Nós falamos se as pessoas são treinadas, se os responsáveis são treinados. Olha quantos tópicos nós falamos aqui. Mas por que isso? Para treinar vocês, treinar e treinar. Agora, o resultado final é você que vai alcançar. Se quiser assistir o programa, e outra coisa, quando ele está no YouTube, você pode assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu sempre falo de estudos meus. Ontem eu estudei das 10 da manhã às 15 horas. 15 para 16, com uma paradinha para almoço, é óbvio, né? O dia anterior, eu estudei 9 horas. Eu estava em treinamento, que você viu, né? Que eu mandei para vocês aí no grupo nosso. Eu estava em treinamento. Mas se botar 9 com 6, são 15 horas em 2 dias. 15 horas. Lembrando que 16 horas você passa dormindo. Então, 15 com 16 são 31. Sobraram 48 e 17, sobraram as horas só de dormir. Ok? Mas por quê? Treinar e treinar. Para quê? Para estar preparado. Pode me perguntar qualquer situação da área que eu atuo que eu vou lhe responder. Que eu vou lhe responder imediatamente. E sem olhar na IA, né, Rogério? Sem olhar na IA. Vamos chegando ao final, Rogério? Chegamos, sim. Então é isso aí, pessoal. E assim encerramos mais um programa Foco de Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.